Em 2006, no Festival de Cinema de Cannes, Maria Antonieta, filme realizado por Sofia Coppola e protagonizado por Kirsten Dunst, era vaiado. A atitude do público era motivada pela forma como a realizadora optou por retratar esta figura histórica. Coppola decidiu desviar-se das imagens estereotipadas de uma mulher sem qualquer empatia pelas dificuldades do povo francês em vésperas da Revolução de 1789. Além disso, colocou em cena objetos anacrónicos e optou por uma banda sonora com temas que nada se relacionam com o ambiente cultural setecentista. Desta forma podemos questionar, será que é legítimo representar desta forma uma figura histórica? Ou devemos ser 100% fiel àquilo que é a realidade histórica do período que pretendemos trabalhar? É nesta e noutras questões que nos vamos debruçar neste primeiro episódio da nova temporada do Clube de Vídeo. Sejam bem-vindos. Olá! Gostaram? Gostaram da introdução? Eu finalmente estou a voltar com algumas das coisas que eu tinha pensado na primeira temporada e na altura decidi pôr de parte, não é? Olha, este ano vão voltar os episódios semanais, como eu anunciei há cerca de 2 semanas no Instagram do Clube de Vídeo. Se ainda não seguem, têm de seguir @Clube de Vídeo no Instagram. Eu publico lá reviews, sugestões e vou fazendo outro tipo de conteúdos, portanto vale a pena seguir para quem está agora a descobrir o Clube de Vídeo. Quem já segue, vai lá deixar like na última publicação se ainda não deixaram. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, este ano eu estou a voltar com as mecânicas da primeira temporada, não é? Portanto, os episódios semanais, as introduções antes do genérico do episódio, que era uma coisa que eu fiz nos primeiros tempos, mas depois deixei de fazer porque percebi que não tinha jeito para aquilo. Mas eu agora vou tentar outra vez fazer isto. Eu, por acaso, tenho uma dúvida, porque o Clube de já vai fazer quase 5 anos, não é? Para o ano já faz 5 anos, e eu já faço isto há 5 anos, sim, no fundo já faço isto há 5 anos, 2021, 22, 23, 24, e agora 2025, portanto, faz 5 temporadas, 5 anos, e eu tenho uma dúvida. Quem ouve isto regularmente, vocês percebem o que é o genérico? Eu realmente, isto é um bocado absurdo, eu estar a perguntar isto agora, não é? Tipo, ao final de 5 anos. Mas é que às vezes eu fico na dúvida se as pessoas percebem o que é o genérico. O genérico é tipo um VHS a rebobinar no coisa dos VHS, no leitor de VHS, não sei como é que ele se chama. Eu ainda sou desse tempo, mas nunca sou o nome daquele dispositivo. Enfim, estamos de volta. Quinta temporada. Eu estou muito feliz por estar de volta. Eu normalmente digo sempre isto, mas eu estou muito feliz. Eu acho que esta temporada eu estou muito inspirado. Estamos a começar mais tarde. Fruto do facto de eu estar a andar atolhado de trabalho e portanto eu tenho que começar isto mais tarde, mas eu venho com um espírito renovado, venho com um alinhamento muito bom. Eu tenho que dizer que o alinhamento deste ano eu já o tenho tudo pronto, é verdade, tenho pronto antes da temporada começar e ele está muito bom. Vamos ter filmes do Brasil, vamos ter filmes de Portugal, norte-americanos, um luso-francês, pronto, Portugal e França, que é o próximo, é o da próxima semana, mas está muito bom e vamos ainda ter uma série. A temporada vai voltar a fechar com uma série e eu estou muito empolgado para esta nova temporada do Clube de Vídeo. Mas enfim, pronto, estão dadas as novidades. Há mais uma novidade que eu esqueci. Agora, temos aqui uma espécie de uma rubrica no meio. Não é uma rubrica, pronto. É uma coisa que eu decidi, que eu no ano passado já tinha feito, mas que eu agora vou assumir em todos os episódios. Que é falar da cena mais marcante do filme. Acho que me também obriga aqui a um esforço mais de interiorização e de explicar porque é que eu gosto tanto dos filmes, ou não gosto, não é? Mas vou tentar buscar aquela cena que eu achei que foi mais marcante, que teve mais impacto para mim, e neste filme é uma cena muito boa que nos próximos minutos eu vou falar dela. Então, nesta temporada decidi começar com Maria Antonieta. Eu tenho a ideia que no final do último episódio, que foi em setembro, né, já há quase um ano, não é? Vai fazer 10 meses, e eu tinha dito que ia começar com Pulp Fiction. E eu tinha a ideia de começar com Pulp Fiction, mas eu de facto, quando comecei a montar o alinhamento, eu fui percebendo, não cola bem aqui. E se calhar eu não vou fazer sobre Pulp Fiction. Eu parece que estou sempre a adiar, porque eu acho que já estou a anunciar Pulp Fiction há imenso tempo.
Mas eu de facto eu quero muito fazer esse episódio, mas tem que ser numa altura em que eu esteja de facto preparado para fazer isso. E não é agora, e acho que Maria Antonieta cola mais com aquilo que vai ser o espírito desta temporada, que vai ser tentar também olhar para filmes que retratam o passado histórico, não necessariamente o passado histórico europeu, mas também um passado histórico do Brasil, um dos filmes que posso já dizer, porque aliás, por isso é que eu nem fiz a review no Instagram, vai ser sobre o Ainda Estou Aqui, e eu tentei montar assim um episódio, uma temporada que fosse mais coesa nos filmes que eu queria tratar. Eu acho que ao longo das temporadas eu fui aperfeiçoando isto. Eu tenho que falar mais devagar, porque eu acabo por perceber que eu às vezes eu baralho-me nas palavras, eu tenho que falar mais devagar. Não, mas eu este ano decidi fazer uma temporada mais coesa, e portanto é que decidi pôr Pulp Fiction para já de lado, mas espero muito brevemente pegar nesse filme. Então, Maria Antonieta, o filme de Sofia Coppola, neta de Francis Coppola. Eu gosto muito, aliás, eu só vi filmes da neta. E eu gosto muito dos filmes da Neta. Da Neta, não é a cantora, a Neta de Francis Coppola. Eu não sei se eu digo Coppola porque eu vi uma novela, vou explicar, que era uma novela chamada A Favorita, em que havia lá uma personagem que se chamava Coppola, e portanto eu digo Coppola porque isto é um nome tributário à Itália, mas eu não vou fazer aquele sotaque italiano, portanto eu digo Coppola, e é Sofia Coppola, portanto se eu estiver errado, porque eu lembro-me também de dizer mal Steve Carell, e eu no episódio do Office, eu dizia muito mal, eu acho que errei o episódio inteiro, mas eu digo Sofia Coppola, portanto se eu estiver errado deixem aí nos comentários, mas eu vou dizer Sofia Coppola, e outra vez Sofia Coppola, mas sim, eu gosto muito dos filmes de Sofia Coppola, eu ainda não vi todos, mas vi, talvez, eu acho que vi mesmo os 3 primeiros, porque eu vi o The Virgin Suicide, vi o The Lost in Translation com a Scarlett Johansson, e agora não, já tinha visto, eu escolhi este porque já tinha visto, e vi o Maria Antonieta, já tinha visto há cerca de 2 anos, Maria Antonieta, que é um filme polémico. É um filme muito bom, mas também é um filme polémico. Mas eu diria que normalmente os filmes bons são polémicos, não é? Ou aquilo que não causa polémica e que não causa debate, normalmente não é grande coisa e não tem grande impacto. Acho que os filmes que se tiverem... Assim, eu estou a ser um bocado categórico a dizer isto, mas eu acho que com os filmes quando criam debate, quando criam controvérsia, acabam, não estou a dizer controvérsia no sentido negativo, não é? Pronto, eu acho que a controvérsia em torno de Maria Antonieta é uma coisa muito ligeira, pronto, há filmes, por isso é que eu talvez esteja errado nisto, mas eu diria que quando as coisas têm controvérsia, alguma coisa de bom elas têm, e eu acho que Maria Antonieta tem coisas muito boas, e é isso que eu vou tentar falar ao longo dos próximos minutos, que não espero que sejam muitos, não é? Eu já vou um bocadinho adiantado no tempo e ainda não falei rigorosamente nada, e portanto, vocês a esta hora já desligaram, porque isto já é um podcast, não de cinema, mas é um TED Talk. Estou aqui a falar de coisas aleatórias, mas não. Vamos lá falar de Maria Antonieta. Maria Antonieta é, portanto, um filme que se debruça sobre a última rainha francesa antes da Revolução de 1789, portanto, a Revolução que abriu a contemporaneidade, portanto, a idade contemporânea, onde ainda hoje nos encontramos. Eu agora não estou aqui a falar enquanto crítico de cinema, estou a falar enquanto historiador. A idade contemporânea onde nos situamos é precisamente é inaugurada neste período, ou seja, em 1789, com a Revolução Francesa, que vai ter que vai acabar por também influenciar algumas daquelas que são as revoluções que se vão acontecer um pouco por toda a Europa e um pouco por todo o mundo, e portanto é por isso que abre a contemporaneidade. Pronto, é por isso, mas isto é um caráter muito geral. Há todo um debate em torno do conceito de revolução, mas é consensual ou minimamente consensual que isto inaugura a idade contemporânea. O que já não é consensual é se nos encontramos ainda na idade contemporânea. Há quem diga que precisamente no ano em que se celebrou os 200 anos da Revolução Francesa, inauguramos um novo mundo, portanto com a queda do Muro de Berlim, mas pronto, isso são debates historiográficos e eu não vou fazer um debate historiográfico num podcast de cinema, como é óbvio, ainda que eu gosto muito de história e traga sempre a história, porque é a minha área de formação, para este podcast. Então, Maria Antonieta centra-se na figura da última rainha antes da Revolução Francesa, como eu disse, e
Nós vamos acompanhando, portanto, aquilo que é a sua trajetória a partir do momento em que entra em França, com 14 anos, e até ao momento em que abandona Versalhes, depois da tomada da Bastilha. Não é bem depois da tomada da Bastilha, porque depois da tomada da Bastilha ainda há uns 2 anos em que se tenta uma monarquia constitucional, até que, de facto, o rei e a rainha são guilhotinados em Paris, penso eu. Agora não tenho a certeza. Eu sou um péssimo historiador. Não, mas eu penso que é em Paris. E, portanto, nós vamos acompanhando este conjunto de anos, que são cerca de 2 décadas da vida de Maria Antonieta. E, de facto, como eu comecei este episódio, Maria Antonieta é um filme provocativo. Eu digo que é provocativo porque Sofia Coppola desconstrói completamente a imagem de Maria Antonieta. Ela não subscreve a ideia de que Maria Antonieta era uma mulher sem qualquer empatia, uma mulher fútil, superficial e que só queria saber de riqueza. Ela humaniza neste filme. Eu aqui não vou discutir se concordo ou não concordo, eu conheço muito pouco da biografia de Maria Antonieta. Aliás, o meu ponto não é fazer aqui um fact-checking se Sofia Coppola esteve ou não correta a fazer isto. Aliás, pelo que eu li, este filme teve uma consultoria histórica, portanto, uma historiadora apoiou este filme, portanto, apoiou a produção deste filme e, portanto, alguma coisa ali será verdade. Eu acho que aquilo que eu pretendo discutir é se nós podemos retratar assim figuras históricas, e eu tenho uma opinião sobre isto e eu acho que sim, mas depende sempre um bocadinho daquilo que é a coerência do realizador e, portanto, eu acho que Sofia Coppola assume qual é o caráter do filme, assume o seu posicionamento em relação a esta figura histórica. Eu acho que o que me incomoda muitas vezes naqueles filmes que têm graves erros históricos é o facto de tentarem passar aquilo como uma imagem factualmente correta e, portanto, se bem que, pronto, a questão da verdade e do facto de ser correto é sempre muito passível em história, mas aquilo que me incomoda muitas vezes é alguns cineastas tentarem vender a ideia de que estão a fazer coisas realistas ou próximas à realidade ou próximos àquilo que é a vericidade científica, mas na realidade estão a cometer graves erros históricos e alteram a história a seu belo prazer, sob a capa de que estão a fazer uma coisa bastante fidedigna à realidade. Eu acho que Sofia Coppola assume precisamente que não é isso que acontece, ou seja, Sofia Coppola neste filme pretende provocar, pretende desconstruir a imagem e, portanto, obviamente que nem há ali coisas que são verdade ou não, eu estou a usar aqui a palavra verdade de uma forma arbitrária, mas há ali coisas que são claramente factuais ou próximos da realidade. Os conflitos com a amante do avô do seu marido, o rei Luís XV, penso eu. Depois também o facto de ela de ter ido com uma certa idade para a França, de ter sido escolhida como um negócio para selar a aliança entre França e a Áustria. Obviamente que esses factos são factos, pronto, fazendo aqui o pleonasmo. Mas eu acho que aquilo que Sofia Coppola tenta fazer ela tenta entrar na intimidade da rainha. E obviamente que aí, quando entramos na intimidade da rainha, nós entramos no terreno da ficção, porque ninguém conhece, a menos que tivesse deixado um diário, e mesmo os diários nós temos que sempre questionar, não é? Pronto, um diário muitas vezes pode ser feito com o intuito de também, muitas vezes, ainda que o diário seja íntimo, nós também podemos pôr em causa o diário, tipo, não há a ideia de que o diário pode ser lido mais tarde, não é? A menos que as pessoas destruam, o diário pode ser lido, não é? A partir do momento em que a pessoa morre, ela deixa de ter controle sobre aquilo que deixa na Terra, ou parcialmente controle, não é? Pronto, pode deixar em testamento que quer destruir os diários, mas nós não conhecemos totalmente a intimidade de Maria Antonieta, conhecemos fragmentos, e eu acho que é a partir disso que Sofia Coppola trabalha, e é a partir disso que ela tem espaço para ter esta liberdade artística de colocar objetos anacrónicos, como as famosas All Stars, de retratar a Maria Antonieta nos primeiros minutos como se fosse uma girl de um filme tipo Mean Girls, não é? Aquela cena dela se levantar de manhã faz lembrar esses filmes da década de 2000 da Disney. Não é? E depois a questão da banda sonora com temas punk, portanto que nada tem a ver, se bem que a banda sonora convém dizer que tem temas também barrocos ou do rococó,
Já estamos na fase do exagero do barroco, mas é muito nessa ótica que a Sofia Coppola tem essa liberdade, porque ela também está a retratar uma coisa que ninguém tem 100% da certeza, ou próximo da certeza. Conhecemos muito pouco sobre aquilo que é a intimidade da rainha, e portanto ela tem essa liberdade. Mas eu acho que a minha defesa em torno desta liberdade artística prende-se mais também com o facto de ela ser coerente. Portanto, ela assume que não quer fazer um filme totalmente ou 100% histórico, ou 100% historicamente correto, posso dizer isto. Ou seja, ela quer retratar, portanto, a Maria Antonieta como uma mulher como tantas outras, e de facto este anacronismo acaba por fazer com que o público sinta empatia por uma figura que nos livros de história, diria que hoje em dia já não é bem assim, mas a memória que existe em torno desta figura, muito fruto de uma construção feita após a Revolução de 1789, é uma figura completamente desprezível, não é? Portanto, é uma figura que, quando as pessoas estavam a passar fome, alegadamente, se bem que isso não é verdade, isso já está provado que não foi ela que disse essa frase, disse para elas comerem bolos, e portanto era uma mulher que gastava dinheiro em coisas fúteis, enquanto o povo passava fome. Portanto, nós temos que perceber que temos que contextualizar esta imagem de Maria Antonieta, esta imagem sobretudo negativa de Maria Antonieta, com um contexto histórico em que ela viveu, ou no caso depois morreu. Ou seja, dava jeito a esta imagem negativa porque se tinha que subscrever um outro tipo de regime político, e portanto era bom, no fundo, criar uma imagem negativa da monarquia. E, portanto, é neste contexto que deve ser, que eu volto a dizer, é neste contexto que tem que ser enquadrado esta imagem que temos de Maria Antonieta. E, de facto, Sofia Coppola, que é realizadora e argumentista, diga-se, tentou fazer ou contrapor essa imagem à imagem que ela tem de Maria Antonieta. Além disso, nós também podemos perceber que este filme tem uma certa liberdade artística, porque nós percebemos que os filmes que os factos históricos aparecem quase como pano de fundo. Nós ouvimos algumas coisas sobre a Revolução Americana, ouvimos umas coisas sobre os tumultos e que depois deu origem à Revolução, e os protestos em vésperas da Revolução de 1789. Ouvimos falar, portanto, daquilo que é a aliança entre a Áustria e a França, mas é tudo um background. Ou seja, o filme centra-se na figura de Maria Antonieta. Maria Antonieta é capaz de ter 99% do filme, ela aparece. A Kirsten Dunst, eu não sei se também estou a dizer bem o nome dela, mas Kirsten Dunst aparece em quase todo o tempo do filme. Portanto, o filme tem cerca de 2 horas, ela aparece, diria que para aí 1 hora e 59 minutos, talvez. Pronto. Portanto, nós percebemos que é tudo muito centrado nela. Aliás, o filme pouco sai de Versalhes, ou seja, não há um retrato, por exemplo, das revoltas populares, nem nada. Ou seja, o filme é centrado na Maria Antonieta, e, portanto, acho que há aqui uma coerência que me faz defender este filme. Por exemplo, há quem fale, nós podemos citar outro exemplo em relação à história francesa, que é Napoleão, que o realizador na altura também disse que estava-se a marimbar para os factos históricos, porque ele queria fazer arte. Mas Sofia Coppola aqui diz que quer mesmo se afastar das questões históricas, e portanto há aqui uma coerência que me faz defender ou que me faz suportar a legitimidade de Sofia Coppola em retratar Maria Antonieta desta forma. E agora vou terminar o episódio, não vou nada, estou a brincar. Pronto, agora vamos começar aqui a explorar a figura de Maria Antonieta, a personagem de Kirsten Dunst. Eu tenho a dizer que eu senti muita empatia por esta Maria Antonieta. Eu adoro esta Maria Antonieta. Primeiro, a Kirsten Dunst é uma atriz do caraças. Eu gosto muito dela. Já vi alguns filmes dela e é uma atriz que eu sinto muita empatia, e ela dá aqui a vida a uma Maria Antonieta fenomenal. É impossível nós não gostarmos desta Maria Antonieta. Portanto, aqui já vemos o viés que Coppola tentou dar ao filme, mas eu gosto muito desta Maria Antonieta, e sinto muita empatia por aquilo que ela viveu, ou aquilo que é retratado sobre os anos em que viveu no Palácio de Versalhes. Então, Maria Antonieta veio com 14 anos para a França, para casar com o futuro rei Luís XVI, interpretado pelo ator Jason Schwartzman. Acho que disse bem o nome dele. Jason Schwartzman. E de facto, ela vem muito nova
para a corte francesa, e portanto nós percebemos que os primeiros anos dela são bastante desajustados, não é? Eu quando disse que o filme é provocativo, a própria Maria Antonieta também é provocativa, ou como eu tentei, ou como eu escrevi aqui nos meus apontamentos, é inocentemente provocativa, porque Maria Antonieta vai romper de alguma forma com alguns padrões da corte, ou seja, a corte francesa, existem variedíssimos estudos sobre isso, tinha um cerimonial autêntico e, portanto, a sociedade do antigo regime, aquilo era tudo performance, tudo performance, tudo performance. Não é? Há quem diga que todas as nossas ações são performativas, mas ali era um exagero da performance. Também estávamos a viver o tempo do rococó, que era o exagero já do exagero em termos arquitetónicos. Mas de facto nós percebemos que a corte francesa tem um cerimonial muito rígido, e que Maria Antonieta de alguma forma, por ser uma adolescente, e é por isso que ela é retratada da forma como também é retratada no início do filme, como eu disse, que faz há muito tempo esses filmes da Disney, ela é inocentemente provocativa, porque ela vai romper com esses padrões da corte, não é? Ela, por exemplo, é tudo tão espontâneo, aquele momento em que ela bate palmas na ópera porque acha aquilo tudo muito belo, é tudo muito espontâneo, ou quando ela chega e depara-se com a era uma condensa era o que dizia a personagem, era a personagem do Herman no tal canal, mas agora não sei dizer. A condessa, é assim que se diz, condessa. A condessa que a recebe quando ela tem que passar a fronteira entre a Áustria e a França, ela dá-lhe um abraço, ou seja, nós temos que ela é uma miúda jovem, não é? 14 anos, é uma adolescente, não é? Se bem que, pronto, as questões da adolescência a da adolescência e da juventude é algo que é mais próximo de nós, ou seja, o conceito de adolescência, de juventude, é tudo passível de questionar, ou seja, os jovens de hoje não são iguais aos que eram há 100 anos, ou seja, é nisso que nós temos que pensar, e por isso, e não só, Maria Antonieta é uma jovem que está integrada num contexto de monarquia, ela era uma princesa na Áustria, a mãe ela é quase como um negócio, não é? Portanto, ela é uma moeda de troca para cimentar as alianças entre a Áustria e a França, e portanto é por isso que ela vem casar com Luís XVI. De facto, ela era muito jovem, é por isso que no início do filme ela é retratada da forma como é retratada, ela é muito espontânea nas suas ações, que muitas vezes alguém tem que meter água na fervura, na sua espontaneidade. E eu acho que o filme faz também, e isto é uma coisa que eu achei bastante interessante, eu acho que o filme faz assim nós vamos acompanhando o trajeto, ou seja, porque nós percebemos que a Maria Antonieta nos primeiros minutos não é igual à última Maria Antonieta, mas há algo que como eu vou dizer já de seguida, não agora, eu agora vou falar outras questões dentro da personagem da Maria Antonieta, mas a Maria Antonieta, nós vamos percebendo que a Maria Antonieta, como eu estava a dizer, a Maria Antonieta do início do filme não é igual à do final, mas ela vai manter ali alguma da sua essência, se quisermos dizer assim. E é de facto uma personagem muito, muito interessante. Eu adoro a Maria Antonieta dos primeiros minutos, porque ela rompe com com aquele cerimonial todo, e eu achei tudo isso muito interessante. Eu acho que talvez uma das coisas que eu acho que Coppola trabalha melhor neste filme é o facto de Maria Antonieta não estar por um limbo sempre na corte francesa. De facto, o seu comportamento de alguma forma é mal visto, mas é tolerado numa primeira fase. Por exemplo, quando ela bate palmas na ópera, só a gente fica a olhar para ela, mas depois acabam todos por bater palmas, porque no fundo ela está no topo da hierarquia, ou próxima do topo da hierarquia, porque na altura o avô do seu marido ainda não tinha morrido. Mas eu acho que ela está sempre num limbo, porque durante muito tempo ela não vai conseguir consumar o casamento, ou seja, ela não vai conseguir, ou seja, não é ela que tem a culpa, no fundo é o marido que não quer consumar, mas quem aos olhos não só da corte francesa, mas também da família dela na Áustria, quem tem culpa a não ser o seu irmão depois vai ter uma conversa com o cunhado e vai dizer que, e vai conseguir mudar, vai fazer aqui um volte-face, mas
Mas quem tem a principal culpa é Maria Antonieta, e Maria Antonieta vai passar as passas do Algarve porque é considerada a principal culpada de não conseguir dar um filho à nação. Ou seja, o facto de não se consumar um casamento, isto é bastante óbvio, pode levar à sua anulação, não é? Pronto, a igreja Católica prevê esses casos, ou seja, se o casamento não for consumado, o casamento pode ser anulado. E, obviamente, que aquilo que importava mais era não só não era consumar apenas o casamento, era dar um filho à nação, ou seja, um descendente. Esta obsessão com o descendente também tem a ver com a elevada taxa de mortalidade, não é? De infantil. E portanto, e não só, e a esperança média de vida não era, se bem que pronto, os tratos mais sociais viviam muito mais tempo, a esperança média de vida era mais encurtada porque morria muita gente à nascença, mas era desejável que uma mulher tivesse filhos, o máximo de filhos, e principalmente uma rainha, não é? É mais uma rainha, aqui é mais uma rainha, como forma de garantir a sucessão ao trono, ou seja, primeiramente até porque o Luís XVI já era neto, já não era filho, e portanto o pai dele já tinha morrido, e portanto já criava aqui uma situação de quase ansiedade em dar um filho à nação para prevenir outra questão do género, porque depois o que poderia acontecer era uma crise dinástica, uma crise de sucessão, e não era desejável. Essas coisas não são ditas de forma direta no filme, mas tudo isso está implícito lá, portanto, é um mínimo de interpretação. Mas lá está, é isso que eu estava a dizer, voltando à questão dela ser a principal culpada, ou seja, ela é a principal culpada, mas na verdade é o marido, o Luís XVI, na altura apenas Luís Augusto, que não, acho que era Luís Augusto, tenho a ideia que era Luís Augusto, que não conseguia dar que não queria consumar o casamento. Eu já li ideias de que ele era homossexual. Eu não acho que seja isso. Eu acho que. Eu aqui vou defender um bocadinho esta personagem, porque eu acho que se Maria Antonieta, quando entrou em França, sentiu-se um pouco desconfortável, até porque a saída dela do salo austríaco foi um pouco violenta. Por exemplo, o cão, o facto de ter que mudar totalmente de roupas, ter que deixar tudo para trás, nunca mais voltar a ver a mãe. É um processo violento, se nós pensarmos bem nisso. E portanto. É algo violento, mas também é violento para um rapaz casar com alguém que não conhece, que não faz a mínima ideia quem é. Por acaso, no caso, esta Maria Antonieta era muito bonita, não sei se a real era muito bonita, mas esta Maria Antonieta era muito bonita. Mas nota-se muito a cara de pânico de Luís XVI nos princípios do filme, e, portanto, eu diria que foi um processo violento para os dois, não é? E portanto, ele acabar por não conseguir consumar o casamento também diria um pouco por isso. Ou seja, ele é um pouco distante, ou seja, o casamento deles no princípio é muito distante. Se bem que mais para o final do filme eu acho que eles acabam por criar uma amizade, não digo amor, mas criam uma amizade um pelo outro e uma cumplicidade que é tudo muito subtil, mas que fica bastante implícito. Mas como eu estava a dizer, a questão da não consumação é muito bem trabalhada neste filme, porque no fundo, Sofia Coppola, eu lembro-me de ter lido alguns que dizia que não queria fazer um filme político, mas eu acho que isto acaba por ser de certa forma político, porque o facto da mulher ser culpada de não conseguir dar filhos a um homem é um tipo de discurso que ainda hoje existe. É um discurso claramente misógino, e não só, a própria ideia de que ela só serve para dar filhos e ela é reduzida a isso. Nós não vemos não vemos a Sofia Coppola, mas não vemos Maria Antonieta com outra função na corte que não seja dar um filho à nação, não é? O sucessor, o próximo rei. E eu acho que há aqui um substrato de crítica, diria de uma crítica feminista. Pronto, podemos discutir que tipo de feminismo é, mas há claramente aqui uma dimensão feminista que eu acho que Sofia Coppola trabalha muito bem, ou seja, há os momentos em que ela não, aqueles momentos que eu diria que é uma boa parte do filme em que ela não consegue, ou melhor, não consuma o casamento, são cenas dramáticas, em que, aliás, o ponto alto é quando o irmão do rei, do príncipe, tem um filho primeiro, aliás, algo que ela diz minutos antes dessa cena acontecer, que seria uma humilhação, ou seja, o rei, a cunhada tem um filho antes dela, que era supostamente a próxima rainha de França.
E portanto eu acho que esta dimensão aqui é muito bem trabalhada, aqui há um ponto de crítica que eu achei muito, muito interessante e que eu acho que também faz, não é? Portanto, o público sente empatia pela Maria Antonieta porque sabe aquilo que se passa nos bastidores, a corte não sabe, a mãe não sabe que não é culpa da filha, a corte também não sabe, a corte, há sempre os boatos, não é? Portanto, o Coppola trabalha muito bem esta questão nos boatos da corte, que toda a gente fala da vida do rei, mas tudo por trás das costas, à frente ninguém diz nada. Mas a corte não sabe, mas o público sabe e sabe que percebe que ela não é culpada. Eu diria que nenhum ali é bem culpado, mas claramente o facto de se colocar a culpa inteiramente na mulher, há aqui uma imagem misógina e que reduz a mulher a apenas a um objeto parideiro e, portanto, acho muito interessante esta dimensão de crítica que Sofia Coppola tentou-se afastar, não queria fazer um filme político, mas aqui tem um pouco de política e eu acho que foi um ponto bastante interessante. Pronto, eu acho que a questão da não consumação do casamento também deixa entrever que o casamento de ambos não é feliz. E de facto nós vamos ver Maria Antonieta a preencher o facto do casamento, da infelicidade do casamento e uma infelicidade em termos sexuais, não é? Pronto, no fundo é isso. Eu diria que também a própria distância do rei, porque ela não há momentos de intimidade entre os dois, ou seja, eu lembro de ver muitas cenas em que ela dorme sozinha e o rei não aparece, ninguém sabe bem, é deixado tudo muito no ar, portanto, é deixado à interpretação do público onde é que o rei estará, porque o filme é claramente centrado na figura de Maria Antonieta, mas claramente o casamento deles não é feliz, ou seja, quer do ponto de vista íntimo, quer do ponto de vista sexual. Eu digo íntimo, não havia cumplicidade entre os dois. E nós vamos percebendo que Maria Antonieta vai preenchendo a sua cabeça com futilidades, não é? Portanto, as compras, ela ir às compras, trazerem-lhe os sapatos, ela montar os cabelos exagerados. E portanto, eu acho todo esse universo lindo. Eu acho os figurinos deste filme sublimes. Eu acho que é das coisas mais. Este filme é lindíssimo do ponto de vista estético, zero defeitos. Zero defeitos. Eu acho tudo muito lindo. Os próprios cenários, os vestidos em pastel, eu acho tudo muito, muito apelativo ao olho. Mas essas futilidades servem para ela preencher o vazio que é a sua vida. Isto no fundo, não anda muito longe da realidade, não é? Há a ideia de que nós consumimos as coisas para preencher aquilo que nos falta, não é? Pronto, eu diria que o que faltava a Maria Antonieta era o amor, que ela vai encontrar com Ferzan, interpretado pelo James Dornan, que depois mais tarde íamos ver em 50 Sombras de Grey. E de facto ela vai encontrar esse amor com ele. Eu acho que mais do que uma traição, aquilo que nós vemos é Maria Antonieta pela primeira vez na vida satisfeita sexualmente e emocionalmente, ou seja, porque ela claramente criou ali uma relação afetiva com ele. Nós percebemos que é totalmente diferente a relação que ela tem com o rei com ele, ou seja, ela é muito mais aberta, ela ri mais, ou seja, ela viveu um amor, ou seja, não podemos reduzir aquilo a uma simples traição porque o casamento era infeliz, não, ela encontrou ali o amor, de facto, depois não é explorado muito mais qual é o destino da relação, mas aquelas cenas deixam entrever precisamente essa dimensão. Eu agora ia falar, eu agora estou mesmo quase a terminar, porque também o episódio está a ficar um bocadinho longo, mas eu queria voltar à questão do consumo, porque vai-me permitir falar de outra questão. Eu devia ter falado primeiro da traição e depois disto, mas eu queria falar muito desta questão daquela imagem estereotipada de Maria Antonieta, dela ser uma mulher fútil. Eu aqui no filme é contextualizado o facto dela. Eu acho que é porque ela era infeliz no casamento e ela encontrava, no fundo, o facto de comprar roupas como um escape, não é? O gastar dinheiro como um escape, o exagerar os cabelos como um escape. Mas eu acho que essa dimensão, Sofia Coppola faz uma coisa muito interessante, porque ela introduz isso e depois, mais tarde, ela demonstra que a rainha não é totalmente alheia aos problemas financeiros do país, ou seja,
ela não está aliada daquilo que é a situação, até porque o embaixador austríaco vai sempre recordando que ela tem que ter contenção dos gastos. E há uma altura em que ela está a renovar o jardim, não é? Pronto, os reis tinham este hábito de renovar o jardim, e é dos jardins, não é? Nós hoje em dia, pronto, não eram eles que faziam aquilo diretamente, mas normalmente um rei deixa sempre obra feita, a menos que a situação seja muito má, ou morra muito cedo. Mas ela deixou uma obra feita no Palácio de Versalhes, em que ela, portanto, ela estava a pedir árvores muito grandes, mas acabou por pedir umas árvores mais pequenas, depois de ser alertada que tinha gasto muito dinheiro. Ou seja, esta cena, e ainda que ela no início do filme seja mais imatura, e aliás as cenas das compras são mais no princípio do filme, ela seja bastante imatura nas compras que faz, nós vamos perceber que ela não é totalmente aliada daquilo que se passa em França, e esta mudança de acabar por mudar a sua ideia inicial de ter árvores maiores que eram mais caras por árvores mais pequenas que eram mais baratas, demonstra que ela tem algum senso, algum tato, e que não é uma pessoa totalmente não é aliada, uma pessoa totalmente fútil, não é? Eu acho que esta questão, eu acho que estas duas imagens devem ser contrapostas porque são em períodos diferentes, ou seja, ela numa altura já é mais matura, mais madura, não é? Também devido ao facto de ter tido o filho e a primeira filha, Maria Teresa, acho que é Maria Teresa, e depois mais tarde o segundo filho e o terceiro, ela nessa altura já está muito mais madura, já vê as coisas de uma outra forma. Eu diria que a maternidade nela complementou-a. Eu acho que das cenas mais bonitas do filme é quando ela recebe o palácio, não é? E é o palácio do rei, depois de ter o filho, e ela encontra ali um refúgio dela. Aliás, ela depois acaba por fazer uma peça de teatro. Ela refugia-se muito ali, o que prova que ela não era feliz em Versalhes. Mas nós percebemos que o facto de ela ter sido mãe, não é? Quando finalmente é mãe, ela altera completamente a sua posição e amadurece. Ou seja, a Sofia Coppola contextualiza o consumo com pisco, acho que até posso usar esta palavra, o seu consumo com pisco com a sua imaturidade, e portanto nós podemos que ao longo que os anos passam, em que ela vai vivendo mais situações, vai percebendo as coisas de outra forma, ela vai amadurecendo, o que destrói completamente aquela imagem de que ela é uma rainha fútil, como eu estava a dizer. E de facto, aliás, eu acho que há outra cena também muito interessante e ligada à casa ou ao palácio que recebe da mão do rei, que é a cena em que ela lê um livro, que eu por acaso eu tentei pesquisar qual era o livro que ela estava a ler e não consegui encontrar. Mas eu suponho que aquilo fosse alguma coisa de algum iluminista, não sei. E eu achei muito interessante que também, ou seja, ela não é totalmente fútil, ela também lê e tem interesse nas coisas. Portanto, Maria Antonieta é uma mulher como as outras, e é isso que Sofia Coppola tenta passar, ou seja, não é uma mulher totalmente fútil, totalmente aliada. Aliás, há uma altura em que já as coisas já estão muito, não queria usar extremadas, mas se quisermos dizer essa palavra, a palavra extremo está tão banalizada, mas quando as coisas já estão tão extremadas, em que já se percebe que vai existir uma revolução, ou que estamos próximos de uma revolução, há uma altura em que é lançado o boato de que ela disse para eles comerem bolos, não é? Comer os brioches. Acho que o original até fala em brioches. A frase que claramente é mentira, não é? Como eu já disse. Mas essa cena que é essa cena em que ela diz isso, que é uma cena claramente construída, deixa logo a ideia que é uma imagem construída, é contraposta logo com uma cena em que isso não faz o género dela, e que ela de facto sabe o que é que se está a passar em França, e de facto esta questão das leituras, da mudança, do facto de não haver, da mudança no jardim pelo facto de não haver dinheiro. Há uma altura em que ela rejeita comprar mais diamantes porque o palácio ou o rei não precisa de mais diamantes. É uma forma que Coppola arranja de trabalhar esta figura, ou seja, ela contrapõe essa imagem estereotipada a uma mulher que obviamente vivia numa condição de privilégio, e vivia, não vamos negar isso, mas que era uma mulher consciente do que é que se estava a passar em França, era uma mulher que tinha empatia pelos outros, e há uma cena que é a cena que eu considero mais marcante neste filme, que eu já vou falar de seguida,
que também demonstra o profundo respeito, ou o respeito que ela tinha por quem se estava a manifestar. Mas, obviamente, que Maria Antonieta era uma mulher claramente privilegiada e, portanto, não há aqui, não vamos aqui também santificar esta figura, mas era uma mulher muito mais consciente do que aquela imagem, muito consciente dentro do seu privilégio do que a imagem que ficou para a história. Eu antes de terminar, eu já falei aqui quase tudo, mas eu esqueci-me de falar de uma questão que eu achei muito interessante, que foi o conflito que existe entre Antonieta e a Madame du Barry, que é interpretada por Asia Argento. Ou seja, este conflito era real, esta Madame era amante do rei, portanto era considerada uma prostituta de luxo. O rei ficou viúvo e arranjou esta senhora para o acompanhar. E du Barry é uma mulher distinta das outras, usa roupas completamente distintas. Aliás, a paleta de cores que ela usa também já nos deixa entrever. Aliás, a Coppola trabalha aqui de forma excelente a paleta de cores. Não só, por exemplo, os figurinos de Maria Antonieta que vão evoluindo das cores de pastéis depois para os negros, não é? Com o decorrer dos acontecimentos, não é? A morte de um dos filhos, a morte da mãe. Nós vamos percebendo essa evolução da própria Antonieta a partir dos seus figurinos, mas também a própria du Barry, eu acho que é du Barry que se diz, usava figurinos distintos, eram cores mais escuras, vermelhos, portanto era algo mais pesado, não é? O vermelho também é algo ligado também à ideia do pecado, portanto também há aqui um lado mais simbólico. Mas este conflito, ela e a Antonieta vão ter aqui um conflito, mas eu acho a Madame du Barry uma personagem muito interessante, porque eu acho que ela também, há aqui de certa forma um paralelismo com a Antonieta, porque ela também rompe com os padrões de corte, não é? Ela, de certa forma, não é alguém que tem berço, não nasceu naquele contexto, foi resgatada para aquele efeito, para acompanhar o rei, e depois é despachada depois da morte do rei, do avô de Luís XVI. Mas eu acho que ela, numa fase inicial, naquela primeira cena em que ela é introduzida ao público e a Maria Antonieta, num jantar na corte, eu acho que a Antonieta até olha para ela com, de certa forma, com um ar de curiosidade. Não há ali uma ideia de que está a condenar aquelas atitudes, ou seja, não é. E aquilo que Coppola tenta transmitir é que não foi a Antonieta que começou o conflito, mas sim du Barry, ou seja, a partir do momento em que elas estavam as duas a cruzar-se numa sala do palácio, e du Barry dá um encontrão à Antonieta sem qualquer tipo de contexto. Portanto, há aqui uma rivalidade feminina e de facto depois vai sendo aprofundada, mesmo com os apelos da família de Antonieta, a família austríaca, para ela tratar bem esta figura, porque ela está por um limbo. Isto antes dela ter o filho, porque ela está por um limbo na corte francesa. Mas eu achei este conflito muito interessante. Acho que há aqui um paralelismo, porque as duas também rompem com os padrões de corte. Eu achei uma personagem interessante, ou seja, fora a Antonieta, foi talvez das personagens que eu achei mais interessante. Eu acho que o filme é tão centrado na Antonieta e que eu acho que deixa espaço para que outras personagens brilhem. Portanto, mas esta foi talvez a personagem assim que me cativou mais fora a Antonieta. Pronto, eu acho que agora eu vou terminar esta análise ao filme, e antes de passar à cena marcante, falando da questão também da evolução dos figurinos e o que é que isso deixa-nos intervir. Ou seja, Maria Antonieta começa o filme, como eu disse, por ser uma mulher inocente, uma menina inocente, e termina o filme como uma mulher claramente madura que viveu muito, muito na vida, não é? Portanto, ela perde um filho e as cenas em que ela perde o filho são cenas muito pesadas, não é? E, portanto, e claramente aquela questão da troca dos quadros é tudo muito pesado, não é? A perda de um filho é sempre algo difícil, pronto, ainda que o século XVIII e o século XVII e os anteriores seis tenham elevadas taxas de mortalidade infantil, não é? Se bem que o rapaz já tinha cerca de 9 anos, mas nós percebemos que a morte do filho e a morte da mãe destroem aquela figura alegre, não é? E não só, eu acho que mesmo o facto de ela também ter sido tão pressionada a engravidar e depois perder o filho
é claramente muito doloroso para a mulher, ou seja, é uma mulher triste, a Maria Antonieta vai se tornando uma mulher triste progressivamente, ela encontra ali o refúgio no palácio, mas ela é uma mulher triste, é uma mulher solitária, não é? O marido não lhe dá atenção, portanto, Maria Antonieta não é toda uma mulher feliz em Versalhes, e portanto é isso que eu acho que é a grande mensagem do filme, mas como eu estava a dizer, ela mais para o final do filme perde aquela alegria que ela tinha no princípio, mas eu acho que ela conserva algo muito. Conserva a espontaneidade que ela mantinha, que sempre teve, ou seja, há uma cena que é uma das últimas cenas em que ela volta a aplaudir a ópera quando a assiste, não é? Já numa fase em que claramente a monarquia já devia estar para terminar, ou melhor, aquela monarquia absolutista já devia estar para terminar, em que ela bate as palmas, ninguém reage e toda a gente olha para ela com um tom condenatório, quando no princípio do filme ela tinha feito o mesmo gesto e toda a gente aplaudiu acompanhando-a, porque ela claramente estava acima da hierarquia e toda a gente lhe devia, no fundo, lhe devia vassalagem, de certa forma, devia-lhe uma certa vassalagem, e de facto esta imagem deixa entrever que ela já não está nem de perto nem de longe com a popularidade do princípio, fruto de muitas coisas, não é? Pronto, o próprio desgaste da monarquia, mas também o facto de Maria Antonieta querer ser uma mulher, querer o seu espaço, não é? Portanto, ela refugia-se no tal palácio que eu falei, e portanto ela claramente vai criando ali alguns anticorpos na corte francesa. Ela sempre teve, na verdade. Ela sempre foi algo dos burburinhos e dos maldizentes que viviam na corte. Mas ela acabou por perder completamente o apoio na corte. Mas essa cena, para além dessa perda de popularidade, deixa-nos intervir outra questão, que é o facto de ela nunca ter perdido aquela espontaneidade, não é? Portanto, ela manteve, ainda com as porradas todas que levou da vida, ela manteve aquela espontaneidade, não é? É tudo tão espontâneo na Maria Antonieta que é impossível nós não gostarmos. Ou seja, aquele traço da menina inocente que existia no princípio do filme manteve-se até ao fim. Eu acho que é esse um dos grandes pontos que Sofia Coppola tenta tocar neste filme, não é? Para além de outras questões, como a condição da mulher, a sua solidão, a infelicidade, também é o facto de Maria Antonieta é uma mulher como as outras, é uma mulher com os seus defeitos, com as suas qualidades. Diria que aqui é mais com qualidades, aqui há uma imagem claramente positiva de Maria Antonieta, mas ela é uma mulher normal e eu acho que todos aqueles anacronismos que existem servem para que o público reforce essa ligação com Maria Antonieta. Bem, para terminar, eu vou falar da cena mais marcante deste filme, ou melhor, a cena que mais me marcou neste filme, que foi o momento em que Maria Antonieta abre as janelas do Palácio de Versalhes com uma populaça toda nos jardins, em que ela debruça-se sobre a varanda e verga-se perante a população. Eu acho que aquela cena é de uma profundidade enorme, com um significado enorme. É uma cena lindíssima. Eu acho que é uma cena que também demonstra aquilo que é o ponto de Sofia Coppola, que a Maria Antonieta não era totalmente contra aquilo, ou melhor, obviamente que sentiria medo, mas não era totalmente contra aquilo e que de certa forma também compreendia aquilo que era, portanto, as condições do povo e o facto de se vergar uma rainha, vergar-se, portanto, os seus súbditos, é um sinal de respeito. E eu acho que aqui é um contraponto à imagem de que ela não tinha qualquer empatia por quem se estava a manifestar e por quem fez a Revolução Francesa. E esta cena é excelente, o fogo, as cores, tudo tão excelente. É uma cena que eu acho que é irrepreensível e eu não fiquei indiferente a ela. Bem, acho que agora já não há assim mais nada para falar. Já falei de muito, demais até. Eu queria fazer um episódio mais pequeno e não consegui. O episódio já vai bastante longo. Portanto, agora só me resta... normalmente eu digo se vale a pena ou não assistir a Maria Antonieta, mas acho que já ficou perceptível que eu gostei muito deste filme e, portanto, obviamente que vale a pena assistir a Maria Antonieta. É um filme que eu considero muito interessante para nós pensarmos muitas questões, não é? Na sinopse desta temporada que eu publiquei no Instagram, eu disse qualquer coisa como
perceber o diálogo entre a arte e a sociedade. Eu acho que este filme ajuda-nos a perceber algumas questões, principalmente sobre a condição feminina. É um filme feito sobre uma mulher, feito por uma mulher, o que é bastante bom, não é? Pronto, eu não quero aqui entrar numa essencialização das identidades, mas acho que uma mulher talvez compreenda melhor outra do que um homem e uma mulher, ou vice-versa. Pronto, não vou entrar nesse discurso, mas eu acho que a Sofia Coppola é muito, muito subtil naquilo que faz e trabalha muito bem. Eu adoro o cinema de Sofia Coppola e vale muito a pena, ainda que eu tenha que assistir aos últimos filmes que ela lança. O Priscilla supostamente não foi grande coisa, mas eu destes vou ver e depois dou os updates do que acho sobre esse filme. Mas sim, vale a pena assistir Maria Antonieta, é um filme muito interessante. Eu não sou de toda contra a questão dela desvirtuar de alguma forma a história, não é? Pronto, há esta ideia de que os acontecimentos históricos são um pano de fundo, porque lá está Maria Antonieta, Sofia Coppola queria se centrar em Maria Antonieta e queria trabalhar essa figura e não queria trabalhar propriamente aquilo que foi os últimos anos da monarquia absolutista em França. Bem, eu agora para terminar, como sempre, vou anunciar o próximo episódio. Portanto, daqui a 7 dias, eu já não dizia isto há 4 anos, mas daqui a 7 dias eu estou de regresso para mais um episódio do Clube do Vídeo, não é? Daqui a 7 dias depende de como é que vocês estão a ouvir isto, não é? Se vocês ouvirem isto tudo de seguida, no próximo episódio, não é? Que já pode ser daqui a uns minutos, eu vou falar de A Gaiola Dourada, um filme luso-francês de 2013 que conta com um elenco de luxo, com grandes nomes do panorama nacional, Rita Blanco, Joaquim de Almeida, e que eu gosto muito, é um filme que eu gosto muito, mas eu vou trabalhar muito a questão e que vale a pena ver. Eu já vou dizer que vale a pena ver porque eu adoro o Gaiola Dourada, mas é um filme que eu decidi trazer porque na próxima semana começa o mês de agosto, e portanto acho que o mês de agosto chama-nos para imigrantes, para os nossos imigrantes, e parece aqueles senhores dos Anos de Portugal, para os nossos imigrantes, um beijinho para os nossos imigrantes, mas não, acho que também não há nem que estamos a falar tanto de imigração. Acho que vale a pena recordarmos que o povo português é um povo de imigração e que este filme, e que curiosamente tem alguém muito, muito interessante no elenco, que subscreve certas teorias, mas que é um filme que eu vou tentar trabalhar e vou tentar fazer este diálogo entre a arte e a sociedade, como eu pretendo trazer nesta temporada. E portanto é um filme que eu acho que vou gostar muito de gravar o episódio. Eu já estou a dizer assim, mas eu acho que vou gostar muito de gravar o episódio. Eu já vi o filme mais do que uma vez, já ouvi o filme mais do que uma vez, mas eu estou muito empolgado para fazer o episódio sobre ele, porque tenho aqui muitas ideias e sobre muitas questões que eu quero falar. Portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos uma ótima semana. Continuem a seguir o Clube de Vídeo no Instagram, em @Clube de Vídeo, e até ao próximo episódio. Até lá!